CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Terça-feira é dia de CBN Direito. Sempre a gente traz alguns convidados ou reportagens que tratam do direito do brasileiro. É uma forma também de aprofundar o conhecimento. E hoje vamos falar sobre pensão alimentar. Quem está aqui com a gente é o Diego Vilela, que é assessor do juiz da Vara de Família e Sucessões, professor palestrante e professor da Escola Judicial de Mato Grosso do Sul. E tem a Ana Leonilda Lopinto, que é advogada, mediadora judicial e extrajudicial da Câmara de Mediação e membro da Comissão de Direito de Família da OAB. Primeiramente, muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos aqui à Rádio CBN. A gente que agradece, muito obrigado. Quando a gente fala de pensão alimentar, parece que é uma coisa que todo mundo já, os envolvidos conhecem bem, mas não é bem assim. Não é bem assim. Tanto não é assim que normalmente as pessoas ficam brigando muito por isso. Acho que talvez seja uma das coisas que mais a gente vê de processo judicial é justamente pensão de alimentos, né? Porque o que acontece? Quando você tem uma situação que você não cumpre aquilo de maneira voluntária, vamos dizer assim, você tem que ter uma lei obrigando a fazer isso. Então, por que tem a lei de alimentos? Justamente para aquele pai ou para aquela mãe, lembrando que hoje em dia não é só mais pai que deve alimentos, mãe também pode dever, serve justamente para isso, para fazer com que aquela pessoa pague um valor para ajudar no sustento do filho menor. E pensão, só lembrando, pensão não é só para filho. Pode ser entre parentes também, né? Então, às vezes, o filho pode pagar pensão para a mãe ou para o pai mais velho, pode ser de um irmão para outro irmão, pode ser do tio para o sobrinho, vice-versa. Então, o primeiro grande mito aí é achar que pensão de alimentos é só de pai para filho. Já é uma coisa que eu não sabia. É isso. Quer dizer, a pensão é muito mais ampla do que a gente tem conhecimento. Muito mais ampla do que se costuma dizer por aí. Quem tem direito à pensão alimentar? Qualquer parente que esteja numa situação assim de insuficiência econômica, que não possa se manter sozinho, ele pode pedir para os outros parentes dele, e aí eu estou dizendo de qualquer parente, linha reta, colateral, ele pode pedir alimentos para essa pessoa, e como é que funciona? Sempre os mais próximos, os parentes mais próximos, vêm em primeiro lugar do que aqueles mais, a lei fala isso, do que aqueles mais remotos, né? Então, por exemplo, você vai pedir primeiro para o pai, depois para o avô, depois para o tio, depois e assim sucessivamente, entendeu? Agora, todos têm direito. Agora, Ana, como que se distribui esse pagamento, né? O que é levado em consideração para saber se essa pessoa tem direito, ou o fato de ela ser filho ou neto, automaticamente ela tem o direito? Então, eu vou falar de uma forma bem simples. O primeiro ponto a ser analisado é essa necessidade da pessoa. Quem está pedindo alimentos tem que estar no estado de necessidade, tirando os menores de idade que a lei presumidamente entende como necessitados, né? Então é analisada essa necessidade da pessoa, isso tudo por meio de provas, né? Para o juiz, tem que mostrar realmente, e depois é analisada a possibilidade de quem vai pagar. Então, o pai tem possibilidade, o avô tem possibilidade, o tio tem possibilidade. É um binômio que a gente chama, né? A lei prevê isso daí. E também é analisada a proporcionalidade. O que é isso? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo entre criança e o pai. A mãe ganha X, a mãe ganha R$1.000 e o pai ganha 10 mil. A criança tem 3 mil de gastos. É óbvio que tem que ser analisado e o pai tem que pagar uma quantia proporcional ao salário dele, uma quantia maior para auxiliar nesse sustento desse filho. Então, de uma forma bem simples, o que a criança precisa no dia a dia através de prova, quanto que o alimentante pode pagar também através de prova dos rendimentos dele, é feita uma média disso daí e analisada a proporcionalidade entre a mãe também, quem que vai pagar a maior proporção. Agora, o valor estipulado geralmente o valor é estipulado pela justiça e isso pode ser pago de que maneira? Só para a gente entender melhor. Só aproveitando o gancho da resposta dela, eu queria só falar uma coisa, Ginês, que provavelmente é um mito que, se não todo mundo, quase todo mundo do planeta Terra e da galáxia pensa que é assim, tá? O que acontece? É bem abrangente, então. É bem abrangente. É bem comum. Olha só,
Nos anos 90 era muito comum uma expressão que a gente chama... Eu vou falar aqui, mas é que eu quero dizer que é antiga, tá? Uma expressão que falava assim da Maria Chuteira, lembra disso? Sim. Então o que acontecia? Elas iam atrás daqueles jogadores famosos, aí engravidavam deles. Por quê? Porque achavam que aquela pensão iria sustentar para sempre. Duas coisas que a gente precisa dizer com relação ao valor que você perguntou. Olha só. Imagina um jogador que ganha, sei lá, 100 milhões por mês. Não é porque ele ganha 100 milhões por mês que o filho dele vai ter direito a 30% desses 100 milhões. Muita gente acha que o filho tem que ter 30% do que o pai ganha. Não, isso é mito. Isso é mito. É mito, tá? Tem que ter o carimbo do mito. Põe né? Carimbar, mito. E assim, como eu disse, assim, eu sempre gosto de dizer que eu sou livre pensador por conta disso, porque eu falo realmente dentro da lógica, que é o seguinte: pai não é sócio de filho. Não é sócio. Assim como mãe que deve alimentos também não é. Então o que acontece? Se o pai ganha um valor gigantesco e a criança é filho de uma pessoa que não tem a mesma condição, não significa que o pai vai ter que equiparar a riqueza, entende? Ele não vai ter que dar um valor para essa criança para que ela fique mais ou menos no nível dele. Transferir recursos. Exato. Não. O negócio claro, manter um padrão razoável. Ninguém tá falando que ele vai pagar R$2.000 ganhando 100 milhões, não é isso. Mas isso não significa também que vai pegar os 30%. Não é isso. É isso que a Ana estava dizendo aqui agora de proporcionalidade. Necessidade todo mundo tem. Você não tem necessidade de receber 50 mil por mês? Com certeza. Eu também tenho. Eu acho que até mais um pouco. Até mais. A minha está em torno de 89.200. Mas aí o que acontece? Não é porque eu tenho essa necessidade que a pessoa que pode pagar vai me pagar isso porque não é proporcional. E o que o juiz leva em conta para definir? Vamos imaginar, vamos continuar com o exemplo aqui. O pai ganha muito bem, né? Vamos pegar o exemplo clássico: o pai ganha muito bem, 100 milhões de reais, e a mãe não tem um recurso parecido. E o que o juiz leva em consideração para fixar o valor? Primeiro ponto, quando se entra com uma ação solicitando pensão alimentícia, é muito importante colocar as necessidades da criança. Então esse é o primeiro ponto e é o fundamental para poder ser analisado o valor. Claro que cada família tem uma necessidade diferente que a outra. É óbvio, cada um tem um padrão diferente, então a mãe vai levar para o juiz exatamente os gastos. Estuda em tal escola de tal valor, alimentação tal. A soma desses gastos vai ser a base que o juiz vai ter para poder fixar ou não um valor. Claro, aí ele olha a possibilidade do pai. A criança tem um gasto de R$2.000 por mês. O pai tem possibilidade de suprir isso? Daí tem. Então vai fixar dentro da necessidade do menor. Então a necessidade é o ponto-chave para o juiz analisar qual o valor que vai ser fixado. E isso tudo tem que provar, que nem eu falei. A mãe vai lá, apresenta para o juiz e prova essa necessidade da criança. Tanto agora que teve uma decisão recente de um colegiado que prevê até prestação de contas, né? Opa, isso aí é uma coisa sensacional. É recente isso, né? É recente. Olha só. O que acontece? Quando entrou em vigor o Código de Processo Civil lá em 2015... o que acontecia? Existia já uma previsão de prestação de contas. Já existia essa previsão. Só que o nosso queridíssimo STJ foi lá e falou assim: não, isso não tem nada a ver, porque os alimentos são da criança. Então, uma vez que você passou o dinheiro para a criança, não tem que prestar conta de nada. Só que aí, mais para frente, e agora, recentemente, o STJ falou assim: não, pode sim prestar contas e tá. Qual que é o primeiro, na minha opinião, qual que é o maior problema disso? É que o STJ tem essa mania. Ele decide uma coisa agora, daqui 4 meses ele decidiu de novo. Daqui mais 20 minutos ele decidiu de novo. E assim vai. Então quem trabalha com isso todos os dias fica maluco, fica enlouquecido. Quem estuda para concurso, então, meu querido, fica louco. Agora, o que é a minha opinião? Isso é a minha opinião, deixando claro que não tem nada a ver com assessoria, não tem nada a ver com nada, tá? A minha opinião é a seguinte: eu acho que a melhor saída para isso seria fixar uma prestação de contas anual, assim como é feito com a curatela, sabe, da pessoa incapaz lá? Todo ano tem que prestar contas. Eu acho que essa seria uma solução razoável. Transparente. A pessoa já fica... Só mais uma outra coisa, eu não falo muito, você vê que quem fala mais é ela que fala mais. Quase nada. Ela falou nessa questão dos filhos, eu queria derrubar mais um mito aqui rapidamente. Pode derrubar mito. Olha só. Olha só que interessante. Muitas pessoas confundem um negócio de igualdade dos filhos. Por exemplo, o cara tem um filho de um casamento anterior para quem ele paga 30% do salário mínimo. Aí ele tem um filho do segundo casamento
e ele se separa de novo. Então ele tem que pagar pensão para os dois, para o primeiro filho e para o outro. Muitas vezes a pessoa que vai pedir alimentos desse segundo filho, a mãe, fala, não, eu quero no mínimo 30%, porque por outro você já está pagando 30%. Ou seja, com base na igualdade entre os filhos. Isso é um mito, tá? É mito. Porque, na verdade, a igualdade não é no sentido financeiro, não é no sentido de valor. É no sentido de que os dois têm que receber alimentos do pai. O que se leva em consideração para manter o valor para um e outro valor para o outro diferente? Por exemplo, um é 30%, outro é 50%. É a necessidade daquela criança. Porque vamos supor que o primeiro tá de boa ali, a mãe consegue manter metade, né? Ganha o salário. Da proporcionalidade, exatamente. O segundo dos 50%, ele tem alguma deficiência, por exemplo. Bem, já que a gente está derrubando mito aqui hoje, tem aqui uma outra situação que também pode ser mito. O pai ajuda, continuando com o exemplo clássico, tá? O pai, que é quem paga a pensão, ajuda a comprar uma roupa, a comprar um brinquedo, né? Ajudei a comprar o material escolar. Isso é abatido da pensão? Então, isso é mito. Não é abatido. Então, o que acontece? A lei, ela fala que a pensão alimentícia ela tem que ser fixada em pecúnia, em dinheiro. Só que há exceções. Os pais podem acordar entre si e levar isso até para o judiciário para homologar, que, por exemplo, e acontece muito, inclusive, o pai paga a escola, paga o plano de saúde, a mãe fica responsável com as demais coisas. Isso é pagamento in natura. Foi acordado ou o juiz decidiu. Pode acontecer? Pode. Mas, depois que foi fixado um valor, o pai tem que pagar R$300 por mês para a criança. Depois que está fixado esse valor, se ele não cumprir, se ele comprar uma roupa, alguma coisa, não pode ser abatido. Os R$300 tem que ser pago mensalmente para a mãe. O valor tem que ser repassado. Quer comprar uma roupa? Compra. Não estou falando que não compre mais roupas para os seus filhos. Não, o que eu estou falando é que se você comprar é por livre vontade sua. Não pode ser abatido, porque aqueles R$300 a mãe já fez compromisso, já se organizou para utilizar isso para as despesas da criança. Então, não pode compensar alimentos. Excepcionalmente, se, claro, como eu falei anteriormente, for combinado já, se o juiz já sentenciou isso, aí tudo bem. Não adianta comprar videogame, não. Não tem jeito. Não. Tem que ser de bom grado. Mesmo se o valor do presente for superior ao valor da pensão. Mesmo assim, não pode abater. Pessoal, nós não estamos falando para você não comprar mais presente para o seu filho. Eu não falei isso. Você pode. Só não pode abater. Outra coisa, outra coisa. Aí não é uma questão de lei, é uma questão de amor e de possibilidade de comprar. Exatamente. Não tem nada a ver. Né? Amem seus filhos. Né? Faz favor. Vamos imaginar agora, só para a gente finalizar a nossa linha de raciocínio, né? Ou o pai ou a mãe não recebeu aquele mês, ou na data acordada. Quando que se cobra isso na justiça? Tem um período, tem um prazo? Isso do ponto de vista prático. Deixa eu falar, por favor? Obrigada. Existe mais um mito aí. Todo mundo, a maioria das pessoas, o universo, né? Eles pensam que tem que esperar 3 meses para se cobrar aquele valor. Mito. Na verdade, é um mito, gente. Não é preciso, não é necessário esperar esse tempo. Primeiro mês que já teve a inadimplência, que o pai deixou de pagar essa pensão alimentícia, já pode executar, já pode procurar um advogado, a Defensoria Pública e cobrar esse valor. E tem outro detalhe. Esse mês saiu uma lei sobre medidas de prevenção do coronavírus, medidas emergenciais. Nessa lei, foi lançada agora em junho, dia 10. Ela fala o seguinte, que o devedor de alimentos, até o dia 30 de outubro, ele vai ser remetido à prisão domiciliar. Não é mais prisão normal, regime fechado por conta da situação. Isso. Mas prestem atenção, gente, é só até o dia 30 de outubro. Isso. Então, o pai que está devendo alimentos, a mãe entrou com execução sob pena de prisão, o juiz vai expedir mandado de prisão até dia 30 de outubro, regime domiciliar. Isso favorece o pai? Está um debate geral sobre isso, muitos falam que sim. Só que o que os magistrados estão fazendo? A maioria está esperando passar esse período para expedir o mandado de prisão, porque muitos acham que é uma facilidade que... Falando em questão de pandemia, que é uma questão do momento que pegou todo mundo de surpresa, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, a Jaqueline, ela fala o seguinte, com essa pandemia, como fica para recorrer sobre a pensão? Já que algumas empresas, para não demitir o funcionário, tiveram aí a proposta de redução de salário. Ou seja, né, vamos imaginar que uma pessoa paga a pensão, teve redução de salário, como que fica?
Isso não tem ainda uma deliberação? Tem já? Não tem, não. Tem. Isso aí é Como mais que simples funciona? do que parece. É mais simples que a prisão. É, mais simples. É o seguinte, normalmente o que o juiz faz é fixar fixar a pensão em cima do percentual do salário. Então, por exemplo, 30% do rendimento líquido do cara. Entendi. Ora, se você abaixou o salário, vai diminuir proporcionalmente. Isso é meio que automático. É automático. Diminuiu, obviamente, vai ter que ser comprovado isso daí, né? Então, assim, o cara recebia lá, vamos por R$3.000, baixou para 1.500, os 30% do que ele recebe Serão de sobre 1.500. Exato. Porque o exato. valor fixado é um índice, na verdade, é sobre o valor de salário, não é uma porcentagem sobre o salário. Então, se abaixou o salário, automaticamente Baixou também. só colocar a mesma porcentagem sobre o novo salário. E só para novo não valor. deixar de registrar, a gente tirou muitas dúvidas aqui hoje, dúvidas práticas. Vocês têm um canal nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Sim. chama Canal Poder Familiar. E vocês tiram essas dúvidas lá. Tudo. Lá a gente, toda quinta-feira tem vídeo novo e a gente faz uma maneira assim para todo mundo que quiser saber sobre direito de família de modo geral, a gente leva questões muito práticas mesmo. Então, os vídeos são bem descontraídos justamente porque o direito é muito cheio de vênia, né? Exato. Data vênia, Vossa Excelência Excelentíssima vai vênia, a pessoa não entende nada disso. Exatamente. A gente traduz isso de uma maneira simples. Mas até que as pessoas que trabalham com o direito, né, elas veem ali um meio também de aprender. A gente fala também para quem estuda, a gente fala para advogado, mas sempre com uma linguagem voltada mais para a população que quer saber dessas coisas. Então, quem quiser saber sobre esse assunto e outros assuntos, a dica é Canal Poder Familiar. Exatamente. Está no YouTube, Instagram e Facebook. Eu conversei com o Diego Vilela e também com a Ana Leonilda Lopinto, né? São advogados, professores, atuam como mediadores. Olha, gostei muito da nossa conversa no CBN Direito hoje, também. ela foi bem descontraída, mas aposto que as dicas foram fundamentais. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente Nós que que agradece. agradecemos. Muito Obrigado. obrigado. 9 horas e 55 minutos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.